Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública aqui do GBEM, 17 horas, hora que a gente tem combinado com a espiritualidade desde o século passado, gente. Pois é, desde o século passado a gente começa a nossa reunião de sábado, nossa reunião pública nesse horário. E é muito bacana, eu acho, porque aí a gente vai continuando uma coisa que a gente iniciou lá atrás, e a gente sabe que nesse momento que a gente está aqui, às 17 horas, iniciando essa reunião, a gente sabe da presença dessa espiritualidade amiga aqui com a gente, nos ajudando, nos tratando principalmente, porque a reunião pública é um grande tratamento. Então, que todo mundo esteja aqui, alegre, bem, porque saiba que vai sair daqui melhor. Porque é isso que a gente quer, A gente vem para cá, sábado à tarde, porque a gente está buscando alguma coisa. E é importante isso. É importante a gente saber que tem aqui a espiritualidade cuidando de nós. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Zé Carlos, nosso companheiro aqui de caminhada da casa. E ele vai falar para a gente sobre o tema Deus está dentro de nós. Então, que a gente possa estar receptivo a receber essas informações que ele, com tanto carinho, estudou para passar para a gente na tarde de hoje. E eu vou fazer o preparo, da primeira parte da reunião. O preparo é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e o título é Pai Nosso. Pai Nosso, disse Jesus, está em Mateus, capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas, e por isso tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do Universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Então, com essa leitura que nos harmoniza, a Ave Maria do início que estava tocando aqui, quando as pessoas foram entrando, que a gente possa nos sentir aqui na casa, presentes, um com essa egrégora, um com essa espiritualidade, um com esse Pai de amor, esse Pai de bondade e justiça que está dentro de nós
que nós possamos nesta tarde estarmos aqui receptivos aos ensinamentos que o Zé Carlos vai trazer para a gente, estarmos receptivos ao tratamento que a espiritualidade está aqui dispensando a cada um de nós e que possamos, mestre querido, aproveitar muito esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Peço um pouquinho de paciência a todos, que é a minha primeira palestra, então o doutor Bezerra está aqui me ajudando. Bom, eu queria começar com a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Não é quem é Deus, é que é Deus. Deus é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. E na pergunta 4 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para eles: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os Espíritos responderam: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Axioma é uma premissa evidente, verdadeira, né? E Kardec comentou essa pergunta falando assim: basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, tendo, pois, uma causa. Não há efeito sem causa. Procurar o motor da evolução, né? Permite aprimoramento contínuo, né? Até porque a perfeição é utopia. Então, quem busca a perfeição, infelizmente, não terá êxito, né? E é mais fácil aceitar as próprias imperfeições, né? E que com certeza irá permitir que a gente tenha uma vida mais equilibrada, né? E se cobre menos. A gente se cobra muito, não é verdade? E para tal, o fortalecimento da fé é indispensável. A fé é um sentimento inato no homem, de sua destinação futura, né? Então, a gente tem que largar um pouco daquela fé cega que, desde criança, somos, normalmente, né, pelo menos no meu caso, e de muitos que eu conheço, quando na infância a Igreja Católica é a base, né, da exposição da religião, daquele estado religioso, né? Mas a Igreja Católica nos traz um Deus punitivo, né? Eu acredito que isso não exista mais, né? Pelo menos não deveria existir dentro das nossas reflexões. A fé cega é uma crença inabalável em algo sem um exame crítico de nossa parte, sem uma evidência racional ou compreensão. Significa aceitar dogmas sem os questionar, como quis que acreditássemos as diversas religiões. Eu citei a católica porque normalmente, principalmente aqui no Brasil, que era tido como o maior país católico do mundo, né, sempre foi a base. O que leva frequentemente essa fé cega a fanatismos religiosos.
Então não é mais tempo para crermos instintivamente, obedecermos maquinalmente, baseados apenas no temor a Deus. A gente tem que refletir, né? E eu comecei com o Livro dos Espíritos, até porque dia 18 agora de abril passado, em 1857, Kardec apresentou o Livro dos Espíritos ao mundo. Então é tido como a data do início do Espiritismo, né? E ainda bem que ele fez esse trabalho hercúleo do Pentateuco como um todo, né? Então, o Espiritismo e Kardec nos trouxeram o conceito da fé raciocinada, que é diferente da fé cega. Aliás, fé raciocinada, que é um dos pilares da doutrina espírita, que encoraja o exame e a análise dos fatos, permanecendo em constante contato com a razão. Ela não é passiva, ela nos impulsiona ao estudo, a ação e a prática do bem e de forma incondicional. A prática do bem de forma incondicional talvez seja uma das maiores dificuldades da humanidade hoje. Ou sempre foi, né? É tempo, sim, de analisarmos os ensinamentos religiosos e as leis espirituais na busca de coerência e equilíbrio. Tanto que Kardec também nos disse que, mas se houver dúvidas, né, entre a ciência e o espiritismo, fique com a ciência, né, se houver dúvidas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. A fé é a mãe de todas as virtudes. Dela nascem a esperança e a caridade, formando essas três virtudes uma trindade inseparável: a fé, a esperança e a caridade. A fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. Para fazermos o bem, sempre é preciso a ação da vontade. Para fazermos o mal, muitas vezes basta a inércia e a indiferença. Então, isso significa que não fazer o bem já é fazer o mal. Algo para a gente refletir. Enfrentamos aí a chaga do desânimo, que talvez seja a chaga que mais atinja a sociedade nos dias atuais. Nós tivemos recentemente uma palestra aqui com a Ana Moretti, falando sobre desânimo. Foi uma palestra muito interessante. Depois, quem acompanhar pelo Instagram pode buscar a palestra lá atrás e dar uma olhada. Por que o desânimo está sendo considerado uma chaga da atualidade? Porque trabalha progresso. Então, se a gente desanima, se não tivermos ânimo para a ação, né, ficaremos inertes, ficaremos perdidos. E já é tempo, mais do que passado, principalmente depois do nosso grande modelo, que é Jesus, o nosso Cristo, né? Já é passado muito tempo ainda de encarnações e encarnações, diversas encarnações de todos nós. Então seria talvez o momento também da gente parar e refletir um pouco, não querendo saber o que fizemos no passado, mas que ao longo da história da humanidade a gente com certeza
vai se encaixar em algum momento que gera esse desequilíbrio hoje. Então é hora de mudar isso. Só progredimos através do trabalho ao bem comum. Nós temos dois pilares o crescimento intelectual e o crescimento moral, né? E o bem comum, o convívio em sociedade é a grande força da evolução moral. É o grande pilar da evolução moral, vamos dizer assim. Porque ninguém evolui moralmente sozinho. Imagina você vivendo como um ermitão no meio do deserto. Você não vai ter convívio. Então você não vai precisar evoluir moralmente. Jesus nos deixou dois grandes ensinamentos: amai-vos e instruí-vos. Daí trilhamos os caminhos da evolução intelectual, que nos dá o poder de reflexão, e da evolução moral, que norteia as nossas ações no trato social, no convívio. Eu costumo falar que as qualidades de qualquer pessoa, de um ser humano, é o somatório das pequenas virtudes que aquela pessoa possui. Pequenas virtudes. É o andar na rua e olhar para alguém e falar bom dia. Quem faz isso aqui? Né? Eu não faço. Então, a gente acaba esquecendo da simplicidade da vida, de como devemos nos mostrar com simplicidade para atingir a humildade, né? A humildade é um estado interno nosso, é um estado do nosso espírito. A simplicidade é como jogamos isso para fora, para o mundo, nos relacionamentos, no trato social. Então, como é importante, né, tanto andarem juntas, né, a evolução intelectual e a evolução moral. A evolução moral só é possível na convivência social, né? Tem uma frase que eu também, nas minhas pesquisas, eu encontrei, que eu achei fantástica. E Pitágoras era um filósofo, um matemático, né? Quem não lembra no ensino médio do pânico ao conhecer Pitágoras, né? Mas ele falou uma coisa que eu achei fantástica. Ele fala assim, ó: eduquem as crianças e não será necessário punir os homens. Olha a nossa responsabilidade nesse desenvolvimento intelectual e nesse desenvolvimento moral, porque nos é confiado os nossos filhos por Deus, né? Então temos de refletir sobre isso também. Nós tivemos um filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, século XIX. Ele era um expoente do pessimismo filosófico. Influenciou pensadores como Nietzsche, como Freud, né? Então ele fala também que o homem é o único animal que causa dor aos outros sem outro propósito senão o de fazê-lo. E aí a carapuça cai certinho na gente, né? Como é que a gente no século XXI
A gente se permite a quantidade de guerras que estão acontecendo no mundo, né? A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Essa é uma outra fase dele que a gente também tem que refletir muito sobre isso, sobre os nossos desejos infindáveis, né? Desde criança somos preparados para isso, né? Ser o melhor, ter, não é ser. Nós não somos preparados para ser. Eu não fui preparado para ser. A gente é preparado para ter, né? Essas duas frases continuam atuais e que nos fazem refletir muito sobre as vontades do ser humano e suas consequências ao convívio social. Porque não basta também você olhar só para si, né? Como isso te faz no relacionamento social? A evolução moral só no convívio social. Consequentemente, na evolução moral, como afirma um outro filósofo, Pierre Hadot, ele fala assim: me pergunto por que é tão difícil levarmos uma vida simples, sem o fardo na alma de vontades e desejos sem fim. Temos de resgatar a importância de viver em equilíbrio e em consciência. Repare que eu já falei consciência algumas vezes, né? E é a base da evolução do ser humano. Ter consciência. Vivemos num mundo de provas. Então não dá para querer ser perfeito, até porque a perfeição, eu já falei lá atrás, que é uma utopia. O que nos traz a importância do autodescobrimento, do autoconhecimento e da autoiluminação. Aprendamos a ser benevolentes, indulgentes e caridosos. Aprendamos a amar na forma que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Aprendamos a nos amar para conseguirmos amar os outros. Aprendamos a nos perdoar para conseguirmos perdoar os nossos inimigos. Aprendamos a ser pacientes, devolvendo a nossa inteligência emocional, desenvolvendo a nossa inteligência emocional para conseguirmos manter sempre elevadas as nossas vibrações. O espírita sabe que ele vai transitar aonde ele está vibrando. Se a gente vibra nas esferas mais baixas, se a gente replica para o universo aquela coisa do xingar e reclamar da vida, a gente vai estar sintonizando nas esferas mais baixas. Agora, quando a gente pensa em amor, quando a gente pensa em caridade, a gente está transitando numa esfera mais elevada. E a gente só atrai bons espíritos para a gente. Temos que ver também, temos a experiência aqui na casa, né, de que muitas vezes as pessoas acham que estão sendo obsidiadas externamente, como um espírito de fora estar obsidiando. Isso mudou muito. Às vezes a gente não está sendo obsediado por ninguém. Nós estamos nos sabotando. Nós estamos mantendo uma vibração baixa que permite que espíritos daquele padrão se acheguem, né, para encontrar na gente o que eles procuram. É uma vicissitude,
cigarrinho, né? Quem é que obsedia a gente? Que espíritos obsediam a gente? Isso é uma pergunta que cada um deveria refletir um pouco. Jesus nos orienta para nos reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto estivermos a caminho, isto é, encarnados, né? Quando temos um conflito com outra pessoa, e isso é normal, normalmente acabamos por carregar esse desafeto para todos os lugares dentro das nossas mentes. Eu tenho um amigo aqui que fala, sabe aquela mala que você carrega? Você carrega todos os teus desafetos ali dentro, sempre com você. Você não larga eles, mas é você que está incomodado. Às vezes o desafeto nem lembra que você existe. Alimentamos uma toxicidade que só conseguimos nos livrar ao nos perdoar e, consequentemente, perdoarmos o nosso inimigo, orando para que ele encontre a paz necessária e siga seu caminho de progresso. Não precisa amar o inimigo. Ninguém consegue amar o inimigo. De novo, estamos num mundo de provas, né? Não vou nem falar expiação, mas estamos num mundo de provas. Somos provados do que abrimos os olhos de manhã quando acordamos até o inconsciente do sono da noite. Somos provados a cada segundo, né? Orando. Caso contrário, manteremos acorrentado aos nossos pensamentos esses desafetos. E Jesus nos alertou para perdoarmos em vida. Justo porque se um desencarna e o outro fica encarnado, o que desencarga vai carregar para a erraticidade aquele conflito, aquela ira, aquela raiva de você, se for você que ficar vivo. Se for você que desencarnar, você vai carregar, porque, pessoal, quando a gente desencarna, a gente continua. A vida do espírito é uma só. Então vamos passar por momentos de dificuldade, de falta de consciência, né? Mas em algum momento vamos despertar, né? Então, outra coisa também que a reparação em vida nos traz paz, paz ao espírito, né? Elimina também a culpa. E quando o inimigo somos nós mesmos, como agir? Somente descobrindo e acolhendo sentimentos nas nossas sombras, que é todo o nosso inconsciente, seremos capazes de entender e de nos perdoar. Isso só através do autoconhecimento. O autoconhecimento já é falado também desde a Grécia Antiga. Não é novidade, né? Mas para vocês refletirem sobre a dificuldade do que é se autoconhecer. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, traz assim: sedes pacientes, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou nos nossos caminhos para serem instrumentos das nossas provações, dos nossos sofrimentos, e pôr em prova a nossa paciência. O processo de autoconhecimento faz parte dos estudos de grandes filósofos e pensadores há muito tempo.
com conclusões que ainda trazem desconforto a muitos humanos. Quem busca aprovação externa como fonte de segurança emocional nunca encontra equilíbrio duradouro. Isso foi uma frase citada por Aristóteles há 2.400 anos atrás. De novo, quem busca aprovação externa como fonte de segurança emocional nunca encontra equilíbrio duradouro. Façamos uma análise na nossa consciência, né, de o quanto nós vivemos querendo ser aceitos pelos outros. Essa aceitação acaba sendo mais importante para a gente do que o próprio autoconhecimento, do que a própria análise interna. A verdadeira segurança emocional descobrimos com o autoconhecimento, pois nos damos a oportunidade de olharmos para dentro e de despertarmos para os nossos sentimentos. Estamos na era do sentimento. Ouvimos isso em quase todas as palestras, em quase todos os estudos. Estamos na era do sentimento. E sentir é com o coração, não é com a mente. É fazermos um exercício prático e permanente de observarmos e refletirmos de forma honesta, por favor, sobre os nossos hábitos, as nossas reações diante de nossas escolhas. As escolhas são nossas. Vivemos do jeito que escolhemos. Então temos que ter muito cuidado nas escolhas. Claro, não aprendemos a ser assim quando pequenininhos, né? Aprendemos a ser o melhor, a sermos o mais, né? E essa questão de ser o melhor me remete a momentos muito tristes na história recente do Japão, por exemplo, onde houve inúmeros suicídios de jovens justo por conta disso. Não conseguiam ser os melhores no que se propunham a ser. Aí você tira a sua vida por conta disso? Parece sem sentido, e é sem sentido. Nos conhecer implica identificar onde a razão e as ações conscientes são substituídas pelo impulso ou por uma reação instintiva primitiva. Verdade, não é? Se alguém te xinga na rua, qual é a vontade, qual é o impulso? Né? Xingar de volta? Você recebe uma fechada no trânsito, a gente costuma muito usar o trânsito como modelo de embate, de discussão, né? O que fazemos? Qual é o nosso impulso? Quantas vezes não paramos e olhamos e não na experiência interna, né? Só lembrando que falamos sobre a chaga dos desejos infinitos, né? A gente está sempre desejando. Nunca o que temos é suficiente. Não admitimos viver em simplicidade. É vergonhoso viver em simplicidade. É o que parece para a sociedade atual, não é? Sociedade atual. Para a história da humanidade. Você que é humilde tem uma conotação de pobreza, né? De único
com relação à questão material. Ninguém te olha pelo que você é. Ou não estamos acostumados a isso. Temos de mudar isso. Por mais que a gente tenha consciência de que estamos num processo de evolução contínua e permanente, volta e meia a gente se pega dando uma escorregada, né? Para isso precisamos de desenvolver a nossa consciência, refletindo sobre pensamentos, experiências e como reagimos ao que se apresenta em nossas vidas. Para Jung, o hábito de olhar para dentro proporciona clareza emocional, autoconfiança, noção dos nossos limites, até onde a gente pode ir, e equilíbrio psicológico. Isso contribui para a tomada de decisões mais conscientes e alinhadas com nossos valores pessoais, além de melhoria nas relações interpessoais por empatia. Ao olhar para dentro, desenvolvemos consciência, fortalecemos essa nossa identidade e nos permitimos de viver uma vida mais alinhada com nossos valores e objetivos. Isso é fundamental. Querer e a constância de trabalhar nesse querer. Se abandonar, perdeu, vai ter que começar tudo de novo. É isso que é. Joana de Ângeles, em Momentos de Iluminação, fala uma série de alternativas sobre essa terapia do autoconhecimento, né? É um pouco extenso, eu não vou pegar, porque a gente já está um pouco adiantado na hora, mas é importante que ela fala que toda terapia eficiente impõe disciplinas saudáveis, às vezes ásperas, cujos resultados chegam à medida que são utilizadas. Então, nada é fácil. Nada é fácil. Trabalho é progresso. Se não trabalharmos no nosso, dois grandes ensinamentos de Jesus: amai-vos e instruí-vos. Esse instruí-vos não é à toa. Para termos capacidade de refletir, capacidade de mudar as nossas escolhas, temos de nos instruir. Cada vez que a gente fala aqui, né, que cada vez que a gente pega um livro do Pentateuco para ler, a gente descobre uma coisa nova. Não, nós é que estamos diferentes. O que está escrito é o mesmo. Então, olha a inteligência de Jesus quando nos trouxe tantos ensinamentos na forma de parábolas. É porque em cada momento da sua vida que você lê uma parábola daquela ali, você vai enxergar uma coisa diferente, porque você está diferente. Então vamos dar valor também a esse progresso nosso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre as leis naturais, né? Que na realidade lá atrás a gente falou que o universo tem uma causa, né? O universo foi criado para nos atender. As leis naturais, que são imutáveis, e toda a natureza do nosso planeta foram criadas por Deus para nos atender. O corpo humano é a máquina mais perfeita até então desenvolvida para permitir as nossas encarnações. Vocês pararam para pensar no funcionamento do corpo humano? Como é isso, né? O que ingerimos transforma em energia, essa energia circula, o que respiramos.
joga o oxigênio em cada célula nossa, e as células não param de se produzir nunca. Olha que coisa maravilhosa. O planeta Terra tem sua atmosfera também, que é a camada gasosa que envolve o planeta, né? Fundamental para a nossa vida, para a vida humana. Fornece oxigênio para a nossa respiração. 70% da Terra é água. E 70%, mais ou menos, talvez um pouco mais, do oxigênio que é gerado para manter essa atmosfera, que é indispensável à nossa vida, é produzido por uma microalga, um plâncton, fitoplâncton, uma alga que vive no mar. Não é feito por Deus para a gente? O oxigênio restante fica por conta das florestas, árvores e plantas. Esses organismos todos, né, realizam a fotossíntese, convertendo o gás carbônico em oxigênio, dióxido de carbono, através da luz do sol. Árvores frondosas com copas gigantes, exuberando lindas tonalidades de verdes, conforme a luz que as irradia, escondendo sobre suas folhas os seus frutos. Estudamos isso há umas 2 semanas atrás. As árvores não consomem os seus frutos. A árvore produz frutos para a gente. Toda essa maravilha foi criada por Deus para nos atender enquanto vivemos na matéria. Isso é coisa que a gente pouco pensa, né? Precisamos alimentar nossos corpos diariamente, né? Mas precisamos não esquecer que também é necessário alimentar o nosso espírito, com preces, com boas ações e bons pensamentos. E autoconhecimento eu incluiria aqui. Deus providenciou tudo para facilitar a nossa caminhada de progresso espiritual. O caminho é só de progresso. A gente pode ficar parado ali no cantinho, sem querer se mexer, na inércia, mas em algum momento vamos ser espetados para continuar adiante, porque andar é só para frente. Na doutrina, acreditamos que possuímos uma centelha divina dentro de nós, representando a nossa essência espiritual como uma partícula de Deus, nosso Criador, presente em cada ser humano e nos tornando únicos. É como se fosse a impressão digital de Deus, né? Cada um é um. Ninguém é igual a ninguém. Nem gêmeos univitelinos são iguais. Impressionante isso. É a nossa luz interior, força de autotransformação moral e de conexão com o divino. Essa partícula divina, única em cada um de nós, cria uma inquietude que nos motiva à busca espiritual, impulsionando a nossa evolução, o autoconhecimento e a compreensão do propósito de nossas vidas. Não podemos acreditar... Não vou falar isso que a minha esposa falou que é. Precisamos encontrar através do autoconhecimento essa centelha divina, pois é o Deus dentro de nós. Nossa força para a caminhada do progresso espiritual, como já falamos, né? E não vamos ter evoluído. Então isso é um processo de autoconhecimento e mudança contínua, né? Que envolve escolhas, renúncias, dores e desenvolvimento. Tenha fé na vida. Fique vigilante para que a sua sintonia mental não caia, pois abrirá as portas para o espírito de mesmo nível,
Se cair, ore, peça a Jesus para interceder junto a esses espíritos em sofrimento, para que consigam enxergar a luz divina que existe dentro deles mesmos. Bom, o horário está... Termina. Oi? Termina. Tá. Eu ia propor um exercício aqui de reflexão, mas não vou propor, até porque o horário está bem, já meu tempo acabou, estou até surpreso, mas tem uma coisa, uma mensagem final que eu gostaria de deixar com vocês, que é sobre acessar o nosso quarto secreto, né? Quando estivermos sozinhos, nossas casas, onde for, a gente fechar os olhos e entrar nesse quarto secreto, que é a nossa mente, um local que nós só frequentamos, só nós acessamos esse quarto, só nós entramos nesse quarto, né? E quando estivermos lá, tentarmos encontrar Deus, porque Ele é o único que está lá conosco, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, então Ele está dentro de nós também. E pedir para Ele força para a caminhada, força para se autoconhecer, coragem para enfrentar sentimentos que não nos pertencem mais, mas que volta e meia nos surpreendem, né? Até porque antes mesmo da gente pensar em pedir alguma coisa a Deus, Ele já sabe o que a gente precisa. Ele já sabe o que vamos pedir. Então essa centelha divina que existe dentro de nós, que irradia a luz dos nossos corações, sentimentos, né? Vamos tentar acessar esse quarto secreto mais vezes, né? Encontrar esse Deus que está dentro de nós, para Ele nos dar força para a caminhada. Obrigado pela atenção. Tem mais algumas coisas aqui, mas fica para a próxima. Obrigado. Agradecemos imensamente ao Zé, né, por todas essas informações que ele trouxe para a gente, essas reflexões, que a gente possa levá-las, né, com a gente e continuar pensando sobre isso, porque esse quarto secreto é importante, viu, gente? É importante a gente visitá-lo de vez em quando, porque às vezes a gente não encontra nada, mas às vezes está cheio de coisa lá. É importante a gente dar uma olhadinha lá. Então vamos passar para o nosso segundo momento, que é o passe, né? Eu peço aos médiuns que se posicionem, aos passistas, por favor, e que as pessoas permaneçam em prece, conectadas a essa espiritualidade, recebendo tudo aquilo que necessitamos. Pensando em Jesus,